Professor, tenho 27 anos e há cerca de um ano conheci um rapaz que me identifiquei como possível dupla evolutiva. Ele é intermissivista, mas ainda não está na conscienciologia. Por uma série de desencontros, não chegamos a iniciar uma relação. Mesmo distante, sei que ele está perdendo a oportunidade de encontrar sua proex por tentar se encaixar nos costumes da Socim. E já está namorando outra pessoa. Estou sentindo um incômodo muito grande com essa situação, principalmente por achar que não há nada que eu possa fazer. Acredito que um grande trabalho pode se perder se essa situação não mudar. O que o senhor pode me dizer sobre isso? Olha, pode ser que sim. Agora o que você deve fazer é o seguinte: exteriorize energia no sentido de ver se tem alguma chance. Se tiver, os amparadores vão acertar. Se não tiver, você sabe, as pessoas é que têm a decisão do que gostam de fazer, né? No esteio dessa conversa, né, desse debate que a Dulce levantou, na página 4, você tem um parágrafo que fala de conviviologia. E sim, você sintetiza, né, os seus argumentos com essa frase, né? O Estado mundial, antes de ser um Estado político, é um estado de lucidez. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre a importância, né, dessa disposição, pelo que eu estou entendendo, assim, intraconsciencial, né, para que um dia a gente chegue efetivamente na constituição de um Estado mundial, quiçá sem depender de instrumentos legais coercitivos, né, para promover essa integração. Você pode explorar um pouquinho mais as ideias que você colocou nesse parágrafo, por favor? É uma reflexão, porque a gente pode pensar por que o Estado mundial não existe hoje, né? Hoje, por que ele não é uma realidade palpável hoje? Né? Se a gente pensar nisso, a gente pode chegar à conclusão de que a média da lucidez dos habitantes do planeta ainda não permite essa realidade política se apresente, digamos assim, a inteiro teor. Né? Então, o que a gente precisa é um aumento digamos assim, da lucidez média per capita do planeta, né? A gente precisa de ter mais, digamos assim, de que exista mais, digamos, que a quantidade de pessoas lúcidas ela seja maior, que permita uma instituição de um sistema político, jurídico, social ao modo do Estado mundial. Então, o que eu achei bem interessante quando se coloca aqui, né? No trabalho sinérgico em comunidade, importa o autoquestionamento constante quanto aos próprios traços conscienciais facilitadores ou atravancadores da convivialidade mais ampla, né? Então, é aquela questão, né? Não existe lei à prova de consciência. Então, é a própria consciência que vai, né? Pelo que eu entendi, né? É o desenvolvimento consciencial, da lucidez, que vai facilitar, otimizar, potencializar esse sinergismo em comunidade, é isso? Isso, a ideia é assim, se a gente tem acesso a essa ideia do Estado mundial agora, alguns séculos antes de ele ser realidade, qual que é a nossa responsabilidade nisso? Com essa ideia e nesse ponto. Né? Então, por exemplo, a gente aqui vive também uma comunidade. Né? Quais são os traços conscienciais que podem facilitar essa implementação do Estado mundial? Por exemplo, como que é a minha conviviologia, a minha anticonflitividade? Né? Como que é a minha questão da diplomacia, paradiplomacia? Como que é isso na minha manifestação? Né? Porque isso eu penso que é o nosso nível de responsabilidade com essa ideia do Estado mundial. Né? Que é como a gente convive aqui e como a gente quer, mais para frente, chegar nisso. Mas a gente tem que começar de agora. Né? Às vezes a pessoa pensa assim, Estado mundial é uma coisa longe. Ou ver, né, tem uma atitude assim, utópica, ufanista. Mas a gente tem que ver que há coisas que podem ser feitas de agora, de pronto, com todas essas ideias que a gente tem, toda essa tecnologia consciencial. Né? Essa que é a ideia. Rafa, boa tarde. Boa tarde. Na página 4, o item conviviologia. Você poderia aprofundar a frase: o Estado mundial, antes de ser Estado político, é estado de lucidez, por favor? Sim. Esse assunto a gente trouxe antes, é o seguinte. O Estado mundial, digamos, ele necessita que haja um nível de lucidez adequado para que ele ocorra, para que ocorra, digamos assim, a vivência dessa realidade política, social, jurídica, no nível que ele se propõe. Então, se o Estado mundial não existe ainda hoje, é porque, digamos, a lucidez média per capita dos habitantes ainda não é
muito adequada, não é muito boa, ou não está num nível que possa permitir que o Estado mundial ele se concretize. Então eu afirmo aqui que o Estado mundial, antes de ser um Estado político, ou seja, antes de ser meramente uma centralização do governo, ou uma questão de um governo global, ele é um estado de lucidez, ele exige uma lucidez para a vivência desse Estado mundial, né? Ele é uma questão, então por isso que eu digo que ele passa antes pela lucidez, né? Então, antes de ser um Estado político, é um estado de lucidez, ele passa pela questão da lucidez. No momento em que a maioria da população estiver mais lúcida, então, automaticamente o Estado mundial se implantaria? Não sei se automaticamente, mas a propensão de acontecer, digamos assim, o percentual sobe, né? Talvez a gente consiga alcançar algumas metas conforme essa lucidez vai crescendo. Mas eu penso que é por aí, que a tendência de propiciar essa vivência do Estado mundial ela aumenta. Obrigada. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura Comunidade Permanente de Pesquisadores da Consciência, o CAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8.000 páginas. Em 19 de setembro de 2008, a Holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiac, ao lado do CAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouanet. No Tertuliarium, diariamente, do 12h30 às 2h30, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções, o Discernimentum, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu.